Nós tivemos aí uma quarta-feira muito importante com a apresentação das decisões do Comitê de Política Monetária aqui nos Estados Unidos e também com o Comitê de Política Monetária no Brasil das taxas de juros, né? Obviamente, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. E tais decisões, especialmente aqui do Comitê de Política Monetária do Fed, né, apresentou aí um impacto bem relevante no mercado internacional e no mercado brasileiro. O que o Fed decidiu? O Fed decidiu manter os juros inalterados, né, entre 2,25% e 2,5% ao ano. Temos que lembrar que já vem, né, de uma sequência de alguns anos já de normalização, entre aspas, da política monetária. E o mais impactante não foi nem essa decisão, que já era amplamente esperada, mas sim a manifestação que não deve acontecer mais altas de juros em 2019, quando havia a previsão pelo próprio Fed, manifestada no ano passado, que nós teríamos mais 3 altas em 2019. Né? Sugerindo então uma guinada, ou confirmando uma guinada que já foi iniciada na postura do Fed no início de 2019. Mas o Banco Central americano disse que a partir de setembro vai encerrar o seu programa de diminuição aí, da sua carteira, o que também, né, sugere aí uma política expansionista. O que significa para o mercado no curto prazo e no prazo maior? No curto prazo, isso sugere que nós vamos ter um fluxo para mercado de renda variável e para papéis mais arriscados. Nós já vimos isso no pregão posterior à apresentação dessa decisão, né? No prazo um pouco maior, o cenário é mais complicado, já que nós temos aí a expectativa por parte do Fed, é por isso que ele está tomando essa postura, de uma diminuição no ritmo da economia global. E ele já está se antecipando aos fatos, o que pode gerar, né, essa diminuição de ritmo, em algum momento, alguma recessão, o que obviamente é negativo para as ações. De qualquer forma, né, no curtíssimo prazo, essa é uma ótima notícia para o Brasil, já que os mercados emergentes, especialmente o Brasil, que vem de déficits significativos aí nas contas públicas, requer dinheiro farto e disponível no mercado internacional, né? Precisa de liquidez, precisa de juros baixos. E é exatamente o que o Fed está sugerindo. Por sua vez, o Copom no Brasil decidiu manter também os juros inalterados em 6,5%, para padrões brasileiros ainda patamares muito baixos. E sugeriu aí na ata, né, alguns riscos aí que evitam uma queda ainda maior de juros, entre eles choque externo e a questão aí das incertezas em relação à aprovação das reformas, né? Então tem um componente externo e interno na política monetária brasileira, o que é óbvio. Há a possibilidade, né, da diminuição desses juros, até porque o próprio Copom sugeriu uma atividade econômica menos intensa do que é esperado, uma recuperação mais lenta do que é esperado. Isso poderia abrir espaço para algum corte na taxa de juros. Alguns analistas falam aí em encerrar o ano com 5,5%. Mas para isso, né, tem que se encerrar essas incertezas em relação à reforma da Previdência, principalmente. Já que do ponto de vista externo, pelo menos num horizonte mais curto de tempo, o risco de do aumento da taxa de juros, né, de um choque mais intenso no mercado, parece que passou. Só que nós temos que lembrar o seguinte: para baixo há uma certa limitação, onde essa taxa de juros pode ir. Para cima parece que a assimetria é maior, se as coisas derem errado, seja internamente ou externamente. Não podemos esquecer que mesmo que seja aprovada a reforma da Previdência, isso deve dar um gás na economia, e esse gás na economia pode gerar aí alguma pressão inflacionária que vai ter que ser combatida novamente com uma alta na taxa de juros. Ou seja, né, a expectativa seria a manutenção dos juros no Brasil até uma queda no curto prazo, se
tudo der certo em relação às reformas, mais alguma pressão de alta nessas taxas por um prazo um pouco maior, né? Pelo menos essa é a fotografia no momento. Como é que isso impacta os títulos públicos? Ora, se você tem títulos pré-fixados, uma queda na taxa de juros valoriza esses títulos, uma alta na taxa de juros desvaloriza esses títulos. O inverso é verdade para os títulos pós-fixados. Há duas formas de lidar com isso. Ou você diversifica a sua carteira para não ser pego aí de surpresa em relação à mudança da política monetária ou movimentos inesperados, por choques externos ou internos em relação à situação brasileira, tanto em pré e pós-fixados quanto em tempo para o vencimento, né, maturidade desses títulos, ou você investe, né, aposta numa tese de diminuição dos juros ou de alta dessas taxas de juros, e aí você vai ter que usar essa regra, né, do pré-fixado e do pós-fixado. Para ter mais informações sobre como fazer isso, nós temos aí alguns materiais disponíveis aqui na Liberta. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.